Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Alexandre Sugimoto, dando sequência no nosso estudo da geometria analítica. Já passamos da metade, né? Estamos na unidade 4, hoje vamos estudar as curvas no plano cartesiano, né? A elipse, a parábola e a hipérbole, né? É bem bacana porque assim, são equações, né, matemáticas, né, do segundo grau, que tem uma representação geométrica conhecida como curvas cônicas lá no plano, né? Então, a gente vai lembrar um pouquinho, lá no final a gente vai ver, inclusive, a parábola, tão conhecida de vocês, né? Tudo bem? Então, aqui dando sequência aqui as curvas cônicas, nós estamos na unidade 4, né? De 5, né? A primeira parte, a 7ª aula de 10, vamos estudar a elipse. Tá? Então, essa aula é dedicada apenas à elipse e a próxima, que é a aula 8, né, a gente vai ver a hipérbole e a parábola, mas essa eu vou dar uma atenção especial para a elipse, tá? Porque uma vez que você compreendeu bem os conceitos da elipse, só vai se estender ali uma regrinha ou outra para a hipérbole e para a parábola. Mas a técnica, digamos, a regra ali, para você obter os elementos, são os mesmos, são iguais, certo? Para isso, eu vou apresentar um probleminha para vocês, né? Para nós nos motivarmos a estudar e conhecer a elipse, né? Então, uma construtora contratou um jardineiro para enfeitar a frente de uma casa. O serviço proposto é que o contratado faça um jardim com contorno elíptico delimitado por vaso ao seu redor, sendo plantado 2 patas de elefante nos seus focos, conforme a figura a seguir. Então, vamos lá, entender o que está proposto aqui. Então, eu tenho aqui um terreno, né? Nesse terreno tem a frente aqui, tem uma casa, tem a garagem, tem a entrada da garagem, e aqui um local reservado para eu fazer um jardim, e eu quero fazer um contorno em formato de elipse, né? Nessa elipse eu vou pôr vários vasos, tá certo? Então a gente vai ter que obter essa elipse aqui, e além disso a gente vai ter nos focos, plantar uma patinha de elefante aqui e outra patinha de elefante aqui. Tá? Então, a gente vai ter que obter o contorno e os focos da nossa elipse. E daí, vocês conseguem, são capazes de ajudar o nosso carpinteiro ali, o nosso jardineiro, né? Então, vamos lá, a gente vai recorrer depois ao estudo da geometria analítica para poder resolver esse problema, para ajudar. E vocês vão ver como é bacana. Então, antes disso, quais as informações que nós precisamos para poder fazer essa construção, né? O que a gente precisa? Porque a gente tem ali uma planta, mas a gente não tem algumas coisas, né? Não sabe a metragem, então já fica uma dica. A gente vai precisar de algumas coisas a mais, além da disposição, né, da casa, da garagem e do espaço reservado, certo? Mas para isso a gente precisa de alguns conceitos, né? Algumas definições. Então, para isso eu vou apresentar para vocês as curvas no plano que são obtidos por meio da interseção de um cone e um plano. Então, eu pego um cone, pego um plano e corto ele. Eu vou obter algumas curvas interessantes, que é objeto do nosso estudo desta unidade aqui, certo? Então, dado um plano e um cone, o que a gente pode obter? Então, a gente tem várias possibilidades, mas o que nós vamos estudar são essas que estão aqui, né? Que no primeiro caso é a elipse, que é o estudo de agora, dessa aula, e também da circunferência, que é um caso particular da elipse, certo? Então, vamos lá. Então, quando eu pego um cone e faço um corte com um plano, a gente obtém essa curvinha aqui, né, que é chamada de elipse. Então, aqui está o desenho da nossa elipse aqui, certo? Então, dependendo da disposição da posição do plano, o traço ou a interseção deste plano com o cone resulta em uma elipse. E a gente vai renomear, vamos dar nome aos elementos de uma elipse. Então, falando em lugar geométrico, a elipse é o lugar geométrico dos pontos P, X, Y do plano, cuja distância a 2 pontos fixos dados, né, é uma constante. Então, eu tenho 2 pontos fixos, F1 e F2. Todos os pontos cuja soma, né, dá uma constante é chamado de elipse. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui nessa curva, quando eu somar essa distância mais essa outra distância, vai dar uma constante. Tá? Esse é o lugar geométrico da nossa elipse. Então, vamos lá. Então, aí, partindo dessa definição, que a distância dos pontos a 2 pontos fixos dada é uma constante, a gente consegue determinar uma equação que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Só que a gente precisa primeiro conhecer alguns elementos
né, que são A1 e A2, que são chamados de vértice da elipse, vértice do eixo maior. Então, eu vou ter um eixo maior, tá? Então, A1 e A2 são os vértices do eixo maior. Eu também tenho o B1 e o B2, que são conhecidos como os vértices do eixo menor. Então, eu posso ter um eixo maior e um eixo menor. Professor, se eu tiver um eixo igual ao outro, um comprimento, a gente vai dar um nome especial a ele, a essa curva. Então, nós temos o foco, F1 e F2, né? E também nós temos o centro, então o centro da nossa elipse, tá certo? Bom, essa aqui é a equação da elipse, cujo eixo maior é na horizontal, no caso particular que passa pela origem do plano cartesiano. Bom, tem um número também conhecido como excentricidade, ele vai dizer o quão é aberta essa elipse ou quão fechadinha, né, achatada ela é. Tá? Então, a excentricidade da elipse, né, é a razão Czinho sobre A, é o número C dividido por A. O número A ele aparece na fórmula, tá, da equação reduzida. Já o Czinho a gente obtém por meio do teorema de Pitágoras, então ele é um dos catetos. Então, uma vez que eu tenho a equação reduzida, eu tenho Azinho e Bzinho, né, e para obter o valor de Czinho, a gente vai recorrer a quem? Ao tio Pitágoras, né, teorema de Pitágoras, em que A é a hipotenusa e o Czinho é um dos catetos. Bom, então, pelo teorema de Pitágoras, nós obtemos o valor de Czinho para aplicar e obter a excentricidade, certo? E a excentricidade, ele é sempre um número entre 0 e 1 no caso da elipse. Por quê? Porque como o numerador é o cateto e o denominador é a hipotenusa, então o numerador é menor que o denominador. Logo, essa razão fica entre 0 e 1, certo? Bom, então, caso da elipse com o eixo maior horizontal, a gente tem essa formulazinha aqui, em que A é maior do que B, Azinho é maior que Bzinho. Já no caso em que o eixo da elipse é vertical, né, então a gente tem aqui na equação reduzida, o maior denominador acompanha o y, tá certo? Então, o maior denominador indicará se o eixo é vertical ou horizontal. Tá? Então, o maior denominador que vai dizer. Tá? A gente vai ver nos dois exemplos aqui para vocês compreenderem melhor. Então, vamos lá. Esboce o gráfico da equação 9x² mais 16y² igual a 144. Né? Então, ache focos, vértices, eixos e todos aqueles elementos que nós vimos lá atrás. Então, dada uma equação, né, percebe que tem x² e y², o nosso objetivo é deixar ele da forma reduzida. Tá? Então, a gente vai tentar deixar ela nessa formulazinha aqui. Pessoal, é muito fácil, tá? É só seguir ali o passo a passo, né? Receitinha de bolo, tá? Não tem segredo. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, o nosso objetivo é fazer com que do lado direito fique apenas o número 1, tá? Isso que a gente vai tentar fazer. Então, dada essa equação, a gente vai dividir para 144 virar 1, a gente vai dividir todo mundo por 144. Por quê, professor? 144 por 144 vai dar 1. Então, é isso que a gente faz. Divide todo mundo por 144. E ao simplificar, a gente vai obter 1 aqui, vai obter aqui, acho que y² sobre 9 e x² sobre 16. Simplificando ali as nossas parcelas ali, né? Chegamos nesse resultado. Só que a gente tem que escrever ele na forma bonitinha. Então, 16 é 4² e 9 é 3². Então, é isso que a gente vai fazer. Então, escrevendo ele certinho, agora a gente obtém que o Azinho... Quem que é o maior denominador? O 4 ou 3? Ou 16 ou 9? 4. Então, o maior denominador acompanha x². Então, o Azinho vale 4, Bzinho vale 3. Como o maior denominador acompanha x, logo eu já vou lá no rascunho e sei, opa, eu sei que minha elipse vai ter essa carinha, o eixo maior na horizontal, tá certo? Bom, mas em posse do Azinho e Bzinho, a gente vai dizer quem que é o Czinho. Então, vamos lá. Então, segue que o eixo maior é horizontal, em x, e daí a gente tem o Azinho e o Bzinho, né, que está aqui em cima, e pelo teorema de Pitágoras, a gente vai calcular, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, né, ao quadrado, né, o quadrado dos catetos, desculpa, e daí a gente vai fazer e vai obter ali o cateto, tá? Então, tá ali. Bom, professor, mas para que serve Azinho, Bzinho e Czinho? Para que serve esses camaradinhos aqui? Agora sim. O Azinho, pessoal, ele nos fornece as coordenadas de A1 e A2. Então, o Azinho vai dizer qual que é a abscissa do A1 e a abscissa do A2. A abscissa ordenada, as coordenadas do ponto. Já o Bzinho vai dar condições de obter as coordenadas de B1 e B2, que são os vértices do eixo menor.
E por último, o Czinho nos fornecerá as coordenadas do foco, tanto F1 quanto F2. Então, para isso que nós calculamos sempre o Azinho, o Czinho. O Azinho e o Bzinho aparecem na equação reduzida, e o Czinho sai pelo teorema de Pitágoras, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui o A1. Então, o A1, quem que vai ser? A gente vai, como eu quero primeiro obter o A1, a gente olha o valor de Azinho. Como o A1 está para a esquerda, então vai menos 4 unidades, que é o Azinho, para a esquerda. E quem que é o A2 aqui, professor? O A2 vai ter o quê? Ele vai para a direita, então eu vou somar mais 4 e não sobe nem desce. No caso aqui a gente está fazendo com a origem no 0, 0. Tá? Então o A2 vai 4 para a direita. Depois vem o B1, o B1 fica para baixo, então eu vou descer, então eu vou mexer na ordenada. Descer quanto? Descer Bzinho. Então, B1, ele desce para baixo, então ele desce quantas unidades? Bzinho, 3 unidades, por isso que eu coloquei aqui na coordenada em Y, né? Na ordenada, então, e o B2, ao contrário, vai ser o quê? O B2 vai subir, né? 3, então o B2 vai para cima, mais 3, tá certo? Por que mais? Porque ele subiu. E o foco? O foco ele vai para a esquerda, então o foco 1 vai esse elemento aqui, ele vai para a esquerda, então eu vou mexer em x. Quantos para a esquerda? Raiz de 7. Ele não sobe nem desce, então vai ser menos raiz de 7. Por outro lado, quem que vai ser o F2? Mais raiz de 7. Esse vai ser o F, as coordenadas do foco F2, porque vai para a direita. Certo? Bom, então vamos lá. Dando sequência aqui, nós temos as coordenadas dos pontos, né, dos vértices e dos focos, e a gente vai lá no plano cartesiano e vamos marcar aqui, né? Então nós temos aqui, na verdade, o desenho finge que não está pronto. Então a gente vai lá e marca o ponto A1, vamos lá e marcamos o ponto A2, ok, vamos lá marcar o B1, marcou o ponto B1, depois vocês vão lá, tá, 0 e 3, então tá aqui 0 e 3, B2, opa, o foco está aqui, daí precisa de uma calculadora para saber aproximadamente o valor, né, de F1 e F2, marcou esses pontos, depois vocês vão lá e traçam a curva, tá certo? Então tá feito bonitinho aqui. E agora falta a excentricidade, que é Czinho sobre A. A excentricidade vai ser quem? Czinho, que é raiz de 7, dividido por Azinho, que é igual a 4. Então, raiz de 7 dividido por 4, aí fazendo os cálculos na calculadora, vai dar 0,6, né? Que é menor do que 1, como deveria ser. Certo? Bom, agora vamos fazer um cujo eixo maior é na vertical. Então, vamos lá. Eu tenho essa equaçãozinha aqui. E agora a gente vai passar o 196 para o lado direito. Vamos dividir todo mundo por 196 para aparecer o número 1. E agora a gente tem aqui, perceba que 49 é maior do que 4. Então, o eixo maior vai acompanhar y. Então, ele vai ter essa carinha. Você já pode ir até lá no rascunho. Tá? Então, x e y. Certo? Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado e 7 ao quadrado. Então, aqui, eixo maior na vertical. E aí, reescrevendo ali, 49 é 7 ao quadrado e 4 é 2 ao quadrado. O Azinho vai ser sempre maior na elipse, então vale 7, o Bzinho vale 2. Aí a gente usa o teorema de Pitágoras para obter o valor de Czinho. Czinho é um cateto, certo? Bom, para que serve o Azinho, Bzinho e Czinho? Para obter A1, A2, B1 e B2 e F1 e F2. Então, vamos lá, o A1. Como o Azinho vale 7 e o A1 vai descer, o vértice ele desce, então a gente vai mexer aqui menos, porque é para baixo. Quantas unidades? 7. E o A2? O A2 vai subir 7, 0 e 7. 7 aqui. Já o B1 vai para a esquerda. Quantos? Menos 2. Né? Então, vou mexer em X. Então, B1 vai para a esquerda 2 unidades. Por outro lado, o B2 vai 2 para a direita. Então, mais 2. E, por fim, o foco. O foco está sempre no eixo maior. Então, ele vai descer. Então, vai ser menos. Descer quantas? 3 raiz de 5. E o F2 mais 3 raiz de 5. Bom, tem agora, então, esses 6 pontos, né? Então, a gente vai lá. Falta excentricidade. Excentricidade é Czinho sobre A. Então, é 3 raiz de 5 dividido por 7. Fazendo aqueles cálculos matemáticos ali, eu vou obter 0,96. E tem que ser menor do que 1 mesmo. Ok, né? Então, aqui está a excentricidade. Então, aqui na mesa digital, agora eu vou marcar aqui o A1. Menos 7 na
ordenada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, está aqui o A1, o A2 sobe 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, A2 aqui é só 7. A2. E o B1 vai menos 2. Então, 1, 2 para a esquerda, aqui é o B2. E o B1, agora o B2. 1, 2 para a direita, aqui é o B2. Aqui é o B1, desculpa. Então, A1, A2, B1, B2. E o foco? O foco aqui eu não sei de cabeça quanto que é 3 vezes raiz de 5, mas vai estar com certeza entre o A1 e o A2. Depois a gente vai lá e traça o gráfico. Tá certo? Então, aqui está o gráfico usando o GeoGebra, né? O meu ajudante aqui. Bom, então tá aqui. Agora, para finalizar, fechar, a gente vai fazer o terceiro e último exemplo, né? Então, caso particular aqui. Neste caso aqui, pessoal, eu tenho que o Azinho, aqui é 5 ao quadrado, tá? O denominador. Então, o Azinho, e aqui mais aqui embaixo também 5 ao quadrado. Então, o Azinho vale 5 e o Bzinho vale 5. Este é um caso particular, né, do que a gente chama de circunferência de raio 5. Tá? Então, a circunferência é um caso particular de uma elipse, em que Azinho e Bzinho têm o mesmo valor. Tudo bem? Então, eu já fiz ali. Então, a gente tem aqui uma circunferência com raio igual a 5. Certo? Agora vem o que pode ser mais difícil para vocês, que é obter uma elipse cujo centro não coincide com a origem 0, 0. Então, pode ter mais complexo, é isso aqui que a gente vai ver com bastante carinho aqui agora, com bastante calma. Então, eixo maior paralelo ao eixo x. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa equação da minha elipse cujo centro não é no 0, 0. Ele é transladado HK unidades aqui, em x e y, tá certo? Então, aqui vai estar a abscissa de x do centro e a ordenada de k do centro, certo? Então, gente, o objetivo sempre vai ser deixar ele nessa cara aqui, ok? Então, aí, só para a gente perceber, tudo vai acontecer em função do centro. Então, a gente vai sempre partir do centro, tá? Então, para obter as coordenadas de A1, a gente vai partir do centro e vai para a esquerda, sempre partindo das coordenadas do C. O A2 vai para a direita, tá certo? Partindo do centro. O B1 vai descer, partindo do centro. Descer quando, professor? Bzinho. O B2 vai subir, partindo do centro. Bzinho também. Tá? O F1, F2. O F1 vai para a esquerda, em função do centro. Quantas unidades? Czinho. E por outro lado, o F2 vai para a direita. Czinho também, partindo das coordenadas do centro. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, muita calma nessa hora que a gente vai fazer aqui. Então, eu tenho uma equação bonitinha, pequenininha aqui, que não é pequenininha, e a gente vai escrever ele desta maneira aqui, tá? Com bastante carinho, com bastante cuidado. Esse que é o nosso objetivo, ok? Então, nós temos aqui a equação que eu só reescrevi. Então, o primeiro passo, eu tenho x aqui, então vai ficar 4x ao quadrado, 4x ao quadrado menos 8x, depois eu coloco todos os demais, 9y ao quadrado menos 36y mais 4. Tá? Então, primeiro eu coloco os que tem x, depois os que tem y. Agora, eu tenho 4 que multiplica x ao quadrado e 8. Então, vou pôr 4 em evidência. Vai ficar 4x ao quadrado menos 4 vezes 2, 8. É um fator comum, então coloquei 4 em evidência. Da mesma forma, vou pôr o y. Vai ficar y que multiplica y ao quadrado menos 4. Se eu multiplicar isso aqui, vai cair no que está em cima. Tá certo? Então, eu coloco os fatores comuns tanto em x quanto em y. E aí que vem a brincadeira, tá? Então, vamos lá. A gente vai completar quadrados agora. Então, vamos lá para os outros... Não, nesse slide mesmo. Então, a gente vai reescrever o que está aqui dentro do parênteses, aqui dentro dos colchetes. Os demais, a gente vai abaixar tudo, tá? Então, é isso que eu vou fazer. O que está dentro do parênteses, eu vou reescrever ele como alguma coisa dessa forma aqui. Alguma coisa ao quadrado menos alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Então, o que está dentro do parênteses está aqui dentro do colchete. Como que eu vou fazer isso? Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A regra é a seguinte. Eu tenho que fazer isso aqui como um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente vai pegar a metade de 2. Qual que é a metade de 2? 1. Se eu expandir isso aqui, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Só que se você olhar dentro do parênteses, não tem esse mais 1. Só tem isso aqui. Então, a gente tem que tirar 1. Tá? Porque a hora que eu expandir lá dentro do colchete, tem que dar o que está dentro dos parênteses. Por isso que a gente pega a metade desse, coloco aqui, e depois eu tiro 1. Quanto que é 1 vezes 1? Vai dar 1. Tá? E a hora que eu expandir o que está aqui dentro, cancela. Aí sobe o que está lá em cima. Tá? Então, voltando, vamos decorar, né? Mas primeiro a gente tem que entender. Então, a gente pega a metade de 2, que é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, eu tiro 1, está ali.
Tá? Se eu expandir aqui dentro, volto que está aqui em cima. Da mesma forma aqui, do lado aqui direito. Então, eu pego a metade de 4, que é 2. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, eu tiro 4. Obviamente, se eu expandir o que está aqui dentro, vai voltar no que está no parênteses na linha anterior. Beleza? Então, sempre pega a metade e depois tira o quadrado dele. Tá? Então, essa aqui é a regrinha. Então, metade de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, eu tiro 4. Certo? Se você fazer essa continha aqui dentro, vai cair o que está dentro do parênteses. Beleza? Então, vamos aqui agora na sequência. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse por esse por esse, esse por esse por esse. Propriedade distributiva. Certo? Agora eu vou... 4 cancela com 4, sobra 36. Então, o 36 vai para o lado direito. Os demais eu abaixo. Certo? Abaixei aqui. Então, 36 para o lado direito. O que eu vou fazer agora? Dividir todo mundo por 36. É sempre assim. Essa mesma brincadeira. Tanto para elipse quanto para hipérbole. Tá, pessoal? Então, dividindo todo mundo por 36, cancela vai dar 1. Cancela aqui vai dar um 4 no denominador. E aqui, se eu não me engano, vai dar um 9. Então, vai ficar um 9 e um 4 ali no denominador. Só que isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado e 4 é 2 ao quadrado. Então, vamos reescrever e melhorar isso aqui. Né? O maior de 9 é maior do que 4, logo o 9 acompanha x, então a minha elipse tem o eixo maior horizontal, então ele vai ter uma carinha assim, não passando pelo centro, claro, lembrando que a gente tem que estar em torno do centro, mas o eixo maior é horizontal, paralelo ao eixo x, em que A vale 3 e o Bzinho vale 2, certo? Então vamos lá, então 9 eu reescrevo e o 4 eu reescrevo, apareceu aqui. Então, daqui eu tenho que o Azinho vale 3, Bzinho vale 2. Usando o teorema de Pitágoras, a gente vai obter o Czinho. Mas aqui eu já tenho uma informação. Opa, o centro da nossa elipse tem abscissa 1 e ordenada 2. Então, já tenho as coordenadas do centro da nossa elipse. E tudo vai acontecer em função dele, certo? Então, a gente tem aqui, a partir do centro que eu já obtive aqui, a gente vai obter... o Czinho, perdão, a partir do Azinho e Bzinho tem Czinho. E agora, esses três elementos, combinando, partindo do centro, a gente vai obter A1, A2, B1, B2 e F1, F2. Então, partindo das coordenadas do centro, que é 1 e 2, como o meu vértice vai para a esquerda, então eu tenho que ir menos em x. Quantas unidades? 3, que é o valor do Azinho. E daí vai dar quanto? 1 tira 3, vai dar menos 2 e 2. Então, A1 é menos 2 e 2. Por outro lado, o A2 vai ser, eu vou partir das coordenadas do centro, mas eu vou para a direita no A2. Então, eu vou mais aqui em x, mais quantas unidades? 3 unidades. Na verdade, é só fazer o contrário desse, né? Então, vai ser 1 mais 3. 1 mais 3 vai dar quanto? 4,2. Certo? Bom, agora o B1. O B1 vai para baixo, então vou mexer em Y. Mexer quantas unidades? 2 unidades, que é o valor de Bzinho, partindo das coordenadas do centro. Então, B1, então as coordenadas do centro é 1 e 2. Eu vou descer, então é menos quanto? 2 unidades. Menos 2 unidades. Então, eu vou ter que B1 vai ser 1,0. Certo? Isso aqui é um rascunho, tá, pessoal, que está na direita. Não é o gráfico dela, é um rascunho que eu estou usando aqui. O B2, por outro lado, ele vai subir. Então, vai ser 1 e 2, só que em vez de menos é mais 2. Então, o B2 vai ser quem? 1 mais 2, 4, né? Então ele sobe quantas unidades? 2 unidades. Então, 1,4. E o foco vai para a esquerda, né? Então, vou mexer em x menos raiz de 5. Então, partindo do 1, que é a abscissa, menos para a esquerda, raiz de 5. Como ele não sobe nem desce, então ele permanece na altura 2. E agora, por outro lado, o F2, eu pego ali o 1, né, e o 2, e ele vai para a direita, então é mais quantos? Mais em x, 5, raiz de 5 unidades. Tá certo? Então tá aqui, a excentricidade, quem que é? Czinho sobre A. Então, a excentricidade é raiz de 5 dividido por 3, que eu não sei quanto que dá, mas deu 0,75 aproximadamente. Tudo bem? Então, a gente, em posse de todos esses pontos, nós vamos lá no plano cartesiano e vamos lá e marcamos lá. O C é 1, 2, está aqui o C. O A1 é menos 2 e 2, está aqui o A1. E o A2 é 1, 2, 3, 4 e 2. O B1 é 1 e 0, está aqui.
O B2 é 1 e 4, tá aqui. E o F1, F2 eu não vou pôr não, porque eu não sei aproximadamente, que não está em número decimal, certo? Então vai estar aqui o F1 e F2. Tranquilos? Bom, então tá aqui a nossa elipse do caso mais complexo que possa vir a ter, né? Então, aqui a gente encerra, né, o nosso estudo da unidade 4, a primeira parte, e vimos a elipse, e a próxima aula a gente dá sequência vendo a hipérbole. Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até a próxima!